Subversão ideológica e a castração mental do povo português. No primeiro vídeo falei-vos por alto sobre a teoria do cérebro triuno do Dr. Paul MacLean e quem foi Yuri Bezmenov. Expliquei o que é a subversão ideológica e as 4 fases que compõem. Falei-vos do processo de desmoralização e dos 3 pilares fundamentais à nação, alvo desse mesmo processo. Começámos pelas ideias da nação e como foram ou estão subvertidas. E seguimos agora com a parte onde iremos falar da estrutura da nação. Uma vez mais, bem-vindos ao Conspirar. E sem perder muito mais tempo, falamos agora do segundo pilar da nação, alvo da subversão, a sua estrutura. E começamos com a lei e ordem. Como sintoma comum de uma sociedade em decadência, retirou-se das leis todo e qualquer sentido moral que outrora servira de base para as fundamentar. Hoje apenas têm o caráter legislativo e o toque característico de um sistema podre e corrupto. Toda a estrutura de governo do nosso país, desde a Assembleia, à ordem constitucional, judicial, administrativa, o Tribunal de Contas, quando observamos atentamente, percebemos que é uma grande família, que já há muito tempo deixou de fazer parte do povo português, que está completamente desligada da nossa realidade e que se crê acima de todos nós em direitos, mas sem as consequências e responsabilidades que deveriam ser imputadas quando não cumprem, quando nos enganam e quando se aproveitam dos seus cargos para benefício próprio, quando nos traem a nós e à nossa pátria, à nossa nação. A subversão destes elementos importantes ao governo de um país conseguiu-se com a sua corrupção monetária e ideológica e com a infiltração de agentes subversivos neste meio. E o elo patriótico, moral e de honra que tinham para connosco, o povo, e com a nossa nação, foi quebrado, corrompido. Com a ordem do país subvertida, tudo é feito para favorecer e manter a estrutura de poder dentro desta elite parasitária. Como consequência, o cidadão comum perde confiança na justiça. O mesmo cidadão comum que, em todo o caso, é o mais prejudicado por uma falta de leis guiadas por um alto nível moral, ético e de senso comum. Temos visto estes valores em decadência. Com uma classe governativa que, por não se sentir parte do povo português, não se preocupa em absoluto com nenhum aspecto de governo do mesmo, nem com o destino ou rumo que este possa levar, classe essa envolvida em escândalos que vão desde o tráfico de influência, à corrupção, aos desvios de dinheiro, à traição da pátria e aquilo que muita gente parece querer esquecer-se. Pedofilia com o caso Casa Pia, entre outras coisas. Isto dito muito resumidamente. Com o total descuido e despreocupação desta classe, não são só os problemas que mencionei, temos outros. A ordem do país entra em colapso, aumento de criminalidade com violência extrema, temos mais homicídios e tentativas de tiroteios e facadas mais frequentes, cada vez mais assaltos, um crescente número de gangues, organizações de tráfico humano, de armas e de droga cada vez mais estruturadas, consumo de droga a voltar a parâmetros semelhantes aos dos anos 80 e 90, apesar de ainda não estarmos lá, a tendência é tornarem-se piores e depois temos criminosos a serem absolvidos e com penas reduzidas, sem consequências reais para estes mesmos crimes que aqui acabei de dizer. Por outro lado, temos um grupo de pessoas no sistema que cada vez mais vai cimentando as bases que vão levar à prisão cidadãos por expressar as suas opiniões, por fazerem piadas, ainda que de mau gosto, por expressarem insatisfação com estes mesmos órgãos de governo e acusá-los de traição ou questionar. Mas tudo isto que disse é mentira. São apenas sensações ou percepções. O povo não vê, não ouve e não fala. Assistimos à lenta substituição de princípios morais básicos até que pouco ou nada sobre destes. E a lei que é para uns cumprirem, apenas a alguns garante a ordem. Agora, relativamente às relações sociais, o que foi feito neste país? Incentivou-se através de órgãos controlados artificialmente e burocraticamente, como as assistências sociais, por exemplo, para progressivamente retirar das pessoas toda a iniciativa individual e quebrar os vínculos naturais entre indivíduos, grupos de indivíduos e a sociedade em geral. Assistentes sociais, como trabalhadores do Estado, tudo farão para mostrar a este e ao povo como são úteis, quando na realidade interessa-lhes receber o seu salário, tal como todos os que trabalham. É completamente óbvio que as consequências destas campanhas de propaganda política, que são as assistências sociais, resulta nos dias de hoje em mais um fator que contribui para a divisão e ódio entre as pessoas. Porquê? Porque instiga as massas a gritar por direitos sem reconhecer os seus deveres. Foi-se com estas campanhas de assistências progressivamente tornando as pessoas dependentes do Estado, incapazes de produzir, egoístas, preguiçosas e um peso na sociedade. Isto logicamente divide e fratura mais a população. Desta forma divide-se a sociedade naqueles que recebem ajudas do Estado e aqueles que não. Aqueles que apenas querem viver de ajudas e assistências sociais, na maioria dos casos sem necessidade, tornam-se um peso
que impede e atrasa o progresso da nossa nação. Perdão. Tornam-se sanguessugas, como se numa sociedade não tivéssemos todos um dever para com esta, para que precisamente funcione de forma saudável. Precisamos de ser conscientes de que todos desempenhamos um papel individual importantíssimo e de nada nos vale procurar culpados sem antes de tudo nos resolvermos, sem antes aceitarmos essa responsabilidade individual. Com isto, não significa que não haja determinadas ajudas ou assistências para determinados problemas ou pessoas com certas condições de saúde, ou como forma de compensação por serviços prestados à pátria. Para mim, as exceções têm sentido e não são a regra. Depois, temos ainda um outro problema, que são os trabalhadores do Estado contra os trabalhadores do privado. Como consequência, a amizade e a vida social entre o povo começa a ficar degradada com o tempo. Passo a explicar. Falando dos trabalhadores do Estado e não colocando todos nesta caixa. É que a falta de consequências reais para trabalhos, em muitos casos pessimamente desempenhados e outros casos completamente inúteis, garante a este governo votos e ao mesmo tempo garante que o desequilíbrio social e as inimizades entre o povo proliferem, pois ao criar no inconsciente coletivo dos trabalhadores do Estado um sentimento de impunidade, com isto o sentimento de responsabilidade tanto individual como coletivo acaba por entrar em decadência. E a crítica que aqui estou a tecer é por esta situação se estar a tornar insustentável, não para continuar a semear esta inimizade entre o setor privado e público. Ambos podem ser extremamente benéficos, tanto quanto podem ser nefastos, e é preciso observá-los, estudar o assunto e determinar aquilo que está bem e aquilo que está mal, aquilo que se pode melhorar e manter. Só desta forma podemos caminhar para a prosperidade. Com anos e anos destas campanhas subversivas de assistências sociais, dos públicos contra privados, fomos como povo ficando mais distantes uns dos outros, mais arrogantes, mais convencidos e egoístas. E fomos nos esquecendo que há que trabalhar no presente, em conjunto, para honrar os nossos antepassados e os seus sacrifícios, pensando no futuro que vamos deixar àqueles que nos vão suceder e os valores que queremos que herdem, incentivando-os a ser e dar o seu melhor por eles, pela sociedade da qual fazem parte, para que não se tornem egoístas, mesquinhos e dependentes do Estado, mas sim impulsionadores da nossa nação. Relativamente à segurança do nosso país, inteligência policial e militar, assistimos à sua erosão e vemos como esta foi completamente desmantelada a partir de dentro. A subversão aqui só foi possível com uma determinada cumplicidade com traidores, onde permitindo que interesses pessoais se sobrepusessem aos do bem-estar geral da nossa nação. Como consequência, a segurança desta entra em declínio. Não há outra forma de ver ou de dizer isto, aliás. Qualquer pessoa atenta compreenderá de certo que o que levou ao 25 de Abril se perpetuou na realidade até aos dias de hoje. O objetivo da desestabilização da segurança de um país é claro. É o de o tornar num país demasiado exposto e fragilizado. É de visar o seu colapso. Isto é algo que hoje conseguimos ver com claridade nas Forças Armadas. Vejamos, apesar dos homens e mulheres dedicados que temos, autênticos guerreiros, somos um país incapaz de se defender de uma ameaça real. Temos de mostrar músculo dizendo que somos capazes da OTAN, da NATO, porque de forma independente está complicado. Essa capacidade de agressão e de defesa de forma independente foi-nos roubada. Fizeram-nos crer que só é possível dentro da OTAN e servindo interesses que não os nossos. O silêncio e a inação por parte de determinadas figuras enquanto assistiram à degradação das Forças Armadas e à degradação da nossa nação e pátria, que se supõe que deveriam de servir e não servir-se desta. Para mim, esse silêncio é revelador de uma cooperação criminosa com a mesma classe política e elite que mencionei ao falar anteriormente da lei e ordem. Dito isto, parece-me desnecessário o excesso de generais que temos. Não parecem servir-nos de nada, são 253. Aqui até vou citar o excelente artigo do jornal Página 1, cujo link eu deixo na descrição do vídeo. Temos mais generais no exército do que quartéis. Mais generais na força aérea do que aviões, helicópteros e por aí. Mais almirantes na marinha do que navios e submarinos. Temos mais generais do que países com exércitos que de longe excedem o nosso, em números de pessoal e de meios. Eu não sei para que servem, mas sei que neste país são muitos a serviço de Portugal e dos portugueses. Temos falta de investimento em armamento moderno, falta de investimento em desenvolvimento tecnológico e bélico português. Temos a falta de valorização das carreiras militares com salários mais atrativos. Temos a perda de cerca de 1.500 efetivos num ano e temos ainda o abandono da integridade e defesa da nossa nação. E para acrescentar, fala-se inclusive de colocar em posições militares estrangeiros a troco de nacionalidade. Há quem se oponha a isto, o que é claramente racional e lógico. Qualquer um que apoie este tipo de medidas de recrutamento estrangeiro tem de ser completamente cego ideologicamente ou inconsciente de todo. Isto para não
para evitar dizer outras coisas. São, infelizmente, neste país muitos a serviço de Portugal e do povo português. Ninguém quer perder benefícios, regalias, dinheiro. Aqui reina o primeiro eu. Perdeu-se o sentido de irmandade, de família, de propósito comum, de povo. E essa mentalidade continua até os dias de hoje. É a pesada herança do 25 de abril de 64. São as consequências das constantes ondas de subversão ideológica de que fomos e somos alvo. Roubaram-nos do propósito coletivo e comum para nos tornarmos num poço de egoísmo, inveja, arrogância e soberba. Passando agora para as forças de segurança pública, é óbvio que se passa. Estão completamente desgastadas e é claro o programa político existente para as tornarem capazes e disfuncionais. Temos cada vez menos efetivos da PSP e os que temos vêm-se demonizados, desprezados e com condições de trabalho precárias e humilhantes. O trabalho da polícia não tem um salário atrativo, as condições são miseráveis, não são carreiras valorizadas e os riscos são cada vez maiores. Depois temos ainda a triste e preocupante taxa de suicídios, que é absurda, que tanto as causas e efeito continuam a ser ignoradas como se as vidas destes cidadãos de nada valessem. Com isto, os polícias, mesmo de mãos atadas, ainda cumprem o seu trabalho, mas terão de ficar atentos à forma negativa como por vezes são instrumentalizados por este mesmo governo que os destrói e despreza, governo este que os utiliza contra o povo como meio de repressão e não como agentes de equilíbrio da sociedade. Como se a polícia e o povo fossem coisas distintas, como se a polícia, quando reprimisse o povo, não se reprimisse a si mesma. Aquilo que eu aqui digo aplica-se também tanto a GNRs como a militares. Estas forças são ainda colocadas umas contra as outras, ou seja, fabricam-se problemas entre PSP, GNR, Judiciário e por aí fora. Problemas fabricados por aqueles que nos governam. Como eu disse, existe um plano político para as tornarem incapazes a estas forças, para as tornarem incompetentes e, acima de tudo, demonizá-las e colocá-las umas contra as outras. E o que é que acontece ao colocarmos uns contra os outros, como se faz em vários setores da sociedade? A desordem e o caos social é mais um setor daquilo que compõe a nossa nação e impede-nos de enxergar os verdadeiros inimigos desta. Conflitos internos servem precisamente para isso. Isto é de propósito e é obra deste governo subversivo, independentemente de partidos políticos. Esquerda, direita, chamemos-lhe de PUAR, Partido Único da Assembleia da República. Partido esse que destrói as nossas forças de segurança e nos destruiu as forças armadas. Reparemos como a cada mudança de governo se fazem reestruturações nos altos cargos da polícia e do exército, e não só. As pessoas não são estúpidas, os militares e os GNRs também não são estúpidos, também, como é que eu digo, os cargos que tinham de ser atribuídos por mérito tornaram-se posições políticas visíveis a olho nu, utilizadas para perpetuar esta mesma rede criminosa que se apoderou do nosso país. A rede criminosa é essa que extinguiu o CEF, deixando as nossas fronteiras ainda mais desprotegidas e o nosso território mais suscetível a ataques de diferentes tipos. Foi com esse mesmo propósito que o CEF foi terminado. E antes de ser terminado foi degradado lentamente. O CEF foi destruído com o objetivo de acelerar a fragilização da nossa nação através da inundação da mesma com excesso populacional estrangeiro e todas as consequências que daí advêm. E por isso nasce a AIMA, para regularizar uma quantidade absurda de pessoas estranhas à nossa nação, sem qualquer rigor de admissão ou seriedade de trabalho. Mas agora falemos relativamente à PJ, que em muitos casos desempenham um trabalho fenomenal. É de lamentar que aparentam, por vezes, estar tão corrompidos como o resto e de, em muitos casos, se deixarem instrumentalizar como tal. Mas indivíduos não são nem representam a totalidade das forças. E uma vez mais isto que digo, aplica-se a todos os elementos das distintas forças de segurança que menciono. Quanto às ditas secretas, o SIS, o CIRP e o CIED, destes sabe-se pouco. E eu quero pensar que trabalham por Portugal e que não são apenas uma sucursal da CIA, da União Europeia, da Mossad ou dos sucessores do KGB ou do que seja. Eu quero acreditar que ainda existem pessoas cujo genuíno interesse é Portugal, porque por vezes, parece que os interesses estrangeiros se sobrepõem aos nossos. Fiquem atentos, meus caros, pois nós somos o mesmo povo e não somos inimigos uns dos outros, por mais que nos queiram fazer crer que sim. Os nossos inimigos são outros. E apesar de os haver fora do nosso país, temos os mais perto, incluindo sentado no Parlamento e nas elites que nos governam. Esta mensagem que passo, genuinamente, é com a preocupação de um cidadão que ama o seu país, a sua pátria, a sua nação, um cidadão que tem plena consciência daquilo que nos estão a destruir, daquilo que nos estão a roubar, e um cidadão consciente que o nosso futuro vai depender de uma ação conjunta para salvar a nossa nação. Não apenas por nós, mas também e sobretudo pelas gerações futuras. O resultado deste descuido e corrupção é óbvio. A segurança interna e o tecido social do nosso país começa a colapsar. A esta altura é já inegável. Não é de hoje. É algo que se vem arrastando há anos. Eu vou mencionar aqui alguns casos que considero importante prova da podridão em que nos tornamos.
O caso Camarate e o mistério em torno da morte do jornalista Miguel Ganhão Pereira. O caso Casa Pia. O roubo do material militar em tanques em 2017. O assalto ao Ministério da Administração Interna. O desmantelar de um laboratório de transformação de pasta de cocaína a cocaína em Santa Maria da Feira e outro em Guimarães, tendo sido descobertos já uns 3 ou 5 no nosso país, não tenho claro. Organizações criminosas de origem estrangeira com um poder e influência absurdos. Navios russos constantemente navegam em mar português. E temos ainda 5 reclusos que fugiram daquilo que supostamente era uma prisão de alta segurança. 3 pessoas executadas à luz do dia, alegadamente por causa de um corte de cabelo. Temos depois também o aparecimento constante de mesquitas e radicais islamitas infiltrados no nosso país. Temos os motins recentes e aquela onda de violência generalizada durante dias que culminou num homem queimado de forma brutal, pessoas esfaqueadas, outras agredidas, fora a quantidade de propriedade privada completamente destruída. E mais exemplos eu escuso de dar aqui, pois só para este tipo de coisas seriam necessários meia dúzia de vídeos por semana, visto que tudo isto está a tornar uma realidade diária. São inúmeros os casos que demonstram que este país está completamente subjugado a interesses globalistas que detestam a nossa nação, a nossa cultura e que nos impedem de resolver estes problemas de raiz e que precisamente por isso está como está à beira do colapso. Este processo de subversão leva anos em marcha e conseguimos ver o ponto em que estamos com a corrupção e consequente queda destas mesmas instituições, que aqui acabei de mencionar. Desestabilização. De seguida virá a crise. O trabalho de todos estes homens e mulheres, polícias, NRs, militares, PJs e das secretas, é como me foi dito por um efetivo da PSP. É um mal necessário. Para poder colocar a ordem, no sentido em que se não existissem, viveríamos numa anarquia, sem rei nem roque, sem era nem beira. E esse não é o mundo que nós queremos. Queremos ordem. Queremos uma sociedade funcional e saudável. Mas caminhamos para uma ditadura global, concertada entre vários poderes, que, apesar de aparentar vir disfarçada da democracia, igualdade e segurança, é cada vez mais óbvia a verdadeira intenção daqueles que estão por detrás dela. E isso é algo que não nos podemos permitir, porque se formos a ser sinceros com as percepções e sensações que os nossos olhos veem, sem eira nem beira, já está o nosso país. Este caos profundo em que mergulhamos, e no qual nos vamos afogando cada vez mais, dia após dia, a todos nós, será exigido um esforço conjunto para poder consertar a nossa nação. E a cada dia que passa, querendo ou não querendo, lados vão ter de ser escolhidos e posições vão ter de ser tomadas. Posições essas que, por mais que as queiram ignorar, irão efetivamente determinar aqueles que são traidores da nação e do povo português e aqueles que os querem salvar. Eu passo a citar Nicolau Maquiavel no livro O Príncipe. Por vezes o mal é fácil de curar, mas difícil de reconhecer. Se com o passar do tempo não tendo sido reconhecido nem tratado, esse mal torna-se fácil de reconhecer e difícil de curar. Maquiavel dizia isto, comparando a tísica pulmonar com as coisas do Estado. Portanto, prestem atenção, senão isto ficará de tal modo que quando todos o reconheçam já não haja remédio. Agora chegamos à política interna. Esta espelha o conjunto de situações que mencionei até agora. Temos partidos políticos que lutam entre si para se servir do povo e servir os seus clientes. Pretendem então apoderar-se deles deste mesmo mercado. Não chegam a consensos de forma a governar o país e levá-lo à prosperidade. Reinam o antagonismo e a arrogância, as ideologias, o ego e a vontade em ter o poder governativo em suas mãos para benefício próprio, das suas famílias e amigos, jamais para o bem-estar geral da nação e do povo. Querem apenas provar esse poder e saciar os seus desejos. Parece que governam o país a conta-gotas, sabem? Como se este estivesse internado em estado vegetativo ligado às máquinas o suficiente para não morrer já, para ir morrendo aos poucos, enquanto estes o sugam da sua vitalidade, pois enquanto o mantiverem vivo, vão-lhe sacando, benefícios. Infelizmente, o povo emula os seus políticos favoritos e as suas ideologias, sem muita ponderação e lógica, precipitando-se. Ou tens de ser de esquerda ou tens de ser de direita e, como consequência, tornamos um povo desunido e polarizado. Já não reconhecemos os dons e as virtudes uns dos outros, apenas apontamos e ressaltamos os defeitos e são esses que terminamos por amplificar e reverberar pelo país, como uma praga que nos ensurdece e torna incapazes de ouvir a razão. À miséria somam-se os conflitos internos e nós, sem consciência de que ambos os lados que nos dividem são financiados e controlados por diferentes tentáculos do mesmo parasita, para, justamente, dificultar a nossa união e desta forma mantém-nos distraídos a coisas bastante mais graves e às suas verdadeiras causas. A fórmula partidária está condenada a falhar. Foi desenhada para criar a ilusão de escolha, dividir. Apesar de a curto prazo parecer algo funcional, se formos honestos com o que se observa, o que acontece é sempre que um partido ganha e se regozija no seu orgulho, o lado que perde e se afoga no seu ego irá sempre, descontente, fazer de tudo para remover o outro do poder, de uma maneira ou de outra. E assim criamos então um ciclo
que a longo prazo irá culminar em interesses pessoais acima dos interesses da nação e vão, de forma dolosa, prejudicar tanto o desenvolvimento desta como o saudável convívio do povo. Aliás, eu arrisco-me aqui a uma opinião pouco popular. A democracia foi desenhada com este mesmo propósito, dividir para conquistar. Precisamente por isso é que eu digo, nem de esquerda nem de direita. Eu sou de e por Portugal. E não permito jamais que me dividam em caixas, porque nós só somos um por inteiro, nunca em separado. Sejamos realistas. Diferentes pessoas, diferentes vontades, tenhamos-lo claro. Ainda assim, só através do diálogo e do confronto de ideias existirá a possibilidade de que nasça algo funcional e novo. Passando agora à política externa ou estrangeira. Como portugueses pode-nos gostar de admiti-lo, podemos não gostar de admiti-lo, mas sendo realistas e honestos e sabendo recusar e filtrar qualquer mentira que nos seja dita, neste momento no panorama internacional somos vistos como fracos, inúteis, submissos e apagados e sem qualquer relevância. Onde antes éramos alvo de cobiça e de inveja, respeitados, hoje somos alvo de piadas e de desprezo. Não nos têm respeito lá fora, pois deixámos de o saber exercer há já muito tempo. Não defendemos os nossos interesses, nem as nossas causas. Defendemos sempre os interesses dos outros em primeiro lugar, mesmo daqueles que jamais defendem os nossos. Exemplo disso têm sido as prostitutas políticas que nos lideram. ênfase no lideram, pois estas prostitutas políticas fazem do nosso papel na política global uma autêntica palhaçada e miséria teatral, um generalizado ritual de humilhação e submissão a interesses estrangeiros. Exemplo disso, a quantidade de dinheiro redirecionada para antigas províncias ultramarinas, ou como alguns preferem chamar, ex-colónias, como se ainda fizessem parte do nosso território nacional. Não só é uma grave falta de respeito para com os cidadãos desta nação que cada vez têm menos condições de vida, como é uma palhaçada à descarada e uma autêntica máquina de lavagem de dinheiro. Quando tantos setores da nossa sociedade necessitam de investimento e estão em colapso. E, outra, não lhes devemos absolutamente nada a esses países que eram território integral português, desenvolvidos, em maior desenvolvimento e que nos foram roubados. Independizaram-se, acabou-se aqui. Outro exemplo é a quantidade de dinheiro e material doado à Ucrânia. Eu não vou dar a minha opinião quanto à guerra, que não é o tópico deste vídeo. E adiante já que detesto ver pessoas morrer por parasitas. Mas em nada se justifica doar ou darem quantidades de dinheiro que não só não temos, como não produzimos e que também nós aqui necessitamos. E depois outro tópico é o de dividir o povo com ou apoias Israel, ou a Palestina, ou a Rússia, ou a Ucrânia. Eu não me vou estender muito quanto a isto, mas a impossibilidade que é colocar interesses estrangeiros acima dos interesses portugueses, quando temos o nosso país em colapso, não tem outra justificação que não a de servir de mera distração. É tão impossível um esquerdista numa manifestação com a bandeira da Palestina como um deputado na Assembleia com a bandeira de Israel. A programação psicológica do povo a meter todas as causas e mais algumas à frente de Portugal conseguiu-se com o 25 de abril de 74 e continuou depois com o 25 de novembro de 75. Esta é difícil de aceitar e de engolir para a maioria, mas é a realidade, não se engane. Tanto que a única forma que tiveram de tentar reduzir Portugal antes do 25 de abril foi através de chantagens e pressões coletivas com as Nações Unidas, infiltrações de ideologias parasitas, políticas internacionais que atentaram contra a nossa soberania e o concertado ataque contra os nossos territórios ultramarinos onde a mão da antiga União Soviética e dos Estados Unidos da América foram predominantes. Aliando a isto, a máfia traidora do movimento das Forças Armadas de índole comunista, que deu o golpe final a Portugal a 25 de abril de 74, queria, consequentemente, ver nascer o PREC, que foi o processo de revolução em curso, e todos sabemos os danos causados e como terminou essa história. Depois chegou o 25 de novembro como uma salvação. E tudo foi acontecendo até chegarmos aos dias de hoje. Pertencemos a uma União Europeia que desde Bruxelas dita as leis do nosso país, que gere os políticos, sejam estes de esquerda ou de direita, para que sigam as suas agendas, que nos sugam da soberania e imitem e controlam a nossa moeda e nos tornam reféns da dívida. Não se queiram enganar. Nós não somos livres. E para que não haja confusão, explicando em estados de subversão ideológica, o 25 de abril foi, na altura, a crise. E o 25 de novembro foi a normalização. Depois disso, o ciclo de subversão ideológica reiniciou e cumpriu mais os ciclos até ao dia de hoje. E aqui terminamos. Então, a segunda parte deste vídeo. Compreendemos todos a importância da estrutura da nossa nação e do que está em causa com o corromper destes elementos. Talvez não. Talvez não compreendamos genuinamente que sem uma estrutura saudável e fortalecida, a queda é inevitável como consequência. É algo que me parece tão óbvio e inegável que eu fico surpreendido como alguns não o reconheçam. Ou se neguem a ver a realidade por cegueira ideológica, ou crenças, ou até desinteresse. Eu fico triste, mas não surpreendido, por ver, por exemplo, as elites do país em silêncio e a beneficiar com a queda e destruição da nossa nação. Porque preferem trair-nos por dinheiro a ficar do nosso lado. Eu fico sim desiludido por perceber a extensão dos danos psicológicos causados à nossa população nativa,
através da subversão e ver como estamos cada vez mais divididos e onde isto nos irá consequentemente levar. Entramos agora numa fase precedente a tempos semelhantes aos da Primeira República. São tempos genuinamente perigosos. Muito perigosos mesmo. Eu espero que com este vídeo, apesar de que seguramente alvo de críticas, consiga fazer alguns de vocês pensar fora da bolha da propaganda atual. Lembrem-se, abram os olhos, sejam audazes, não tenham medo e questionem. Conspirem. Se for o caso de terem gostado do vídeo, partilhem e coloquem gosto, comentem aquilo que pensam, mas acima de tudo concordando ou discordando, o importante é conspirar.